Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia. Hoje, graças a Deus, terça-feira, eu quero saber como vocês estão, por isso escrevam nos comentários para eu então saber e poder orar especificamente por vocês. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, que o Teu nome seja santificado no nosso meio, em todo o lugar, Senhor, em todo o tempo. Venha a nós o Teu reino e seja sempre feita a Tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Obrigado pelo pão diário que Tu nos dás, pela bebida diária que Tu nos dás, pela vestimenta diária que Tu nos dás. E perdoa as nossas dívidas, assim nós te pedimos, como nós perdoamos a quem nos ofende. Faz-nos entender que o perdão é segundo a Tua vontade e que a ira do homem não opera a justiça de Deus. A Tua justiça não está quando o homem está irado por si mesmo. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Antes, livra-nos de todo o mal. E eu peço-te, nós pedimos-te, em comunhão, somente a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Glória a Deus, amados. Nós vamos continuar aqui as nossas leituras. Os versículos que nós vamos ler hoje eles estão na descrição do vídeo, por isso tu podes passar por lá e entender claramente, pelo menos ter uma ideia geral daquilo que nós vamos ler, ok? Mas nós vamos começar em Deuteronômio, capítulo 7. Glória a Deus em todo o tempo. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar, qual é o contexto? Moisés está a falar com o povo, esse povo israelita, que está prestes a entrar na terra prometida, ok? Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, Ele removerá diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas. Cortem os postes de Aserá e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que Ele fez a seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações a sua aliança de amor com todos os que amam e obedecem seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos estes mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Amados, isto é maravilhoso. Reparem aqui. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de facto Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem a seus mandamentos. Ligado aqui, amor e obedecer é a mesma coisa aqui. Não hesita, povo, porém, Deus não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Amados, mas a coisa mais importante que eu quero dizer aqui, porque nós vimos isto nos outros dias, uma coisa bem importante que eu quero dizer aqui é esta. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Ou seja, não foi por algo que vocês fizeram ou por algo que vocês são que Deus então decidiu afeiçoar-se a vocês. Amados,
Da mesma maneira, nos dias de hoje, nós muitas vezes achamos que eu sou tão bom, então Deus usa-me. Não, tu és pecador, tu és corrupto, assim como eu, assim como qualquer ser humano. É assim, só Cristo Jesus não foi assim. Adão e Eva não foram formados assim, mas eles decidiram então pecar. Mas com isto, amados, eu quero dizer que Deus já sabia de todas essas coisas e nada está fora do seu conhecimento. Deus é soberano de todas essas coisas. Por que é que existe claramente vários pecados que o povo de Deus, até pessoas segundo o seu coração, fez para mostrar exatamente isso? Que nenhum homem é suficiente, somente o único homem é Cristo. E somente Deus é soberano sobre todas as coisas, amados. Então nós temos que entender claramente que Deus é soberano. Se Ele te escolheu a ti para estares hoje no Evangelho, foi porque Ele te escolheu, não porque tu fizeste alguma coisa. Como é que alguém diz ter a capacidade de rejeitar ou de querer a prova, se é o Espírito Santo que faz a pessoa entender o Evangelho? Porque o Evangelho não se entende de maneira carnal, mas sim espiritual. A Bíblia é clara nisso. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, se tu por acaso entendeste, entre aspas, entendeste o Evangelho, não foi por ti. Foi porque Deus enviou o seu Filho. O Filho viveu a vida perfeita, morreu por ti, ao terceiro dia ressuscitou, foi elevado junto do Pai, passado alguns dias enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que te fez entender o real Evangelho, porque não se discerne espiritual com carnal. O espiritual é discernido com espiritual. Não pelo teu espírito corrupto e o meu espírito corrupto, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando tu disses assim, não, mas eu tive a capacidade de escolher. Não tiveste. Biblicamente falando, não tiveste. Isso aí é calvinismo, isso aí é arminianismo. Isso é bíblico. Independentemente se Calvino disse ou se Arminiano disse, amados, é bíblico. Isso está no Antigo e está no Novo Testamento. Como é que nós vamos rejeitar uma coisa dessas? Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, quando fala de obter fé, está a falar obter em sorte. Tu não fizeste nada, eu não fiz nada para merecer algo. Deus, na sua soberania, assim elegeu, escolheu. E o pensamento principal aqui não é como é que Deus é tão mau, Ele escolhe umas pessoas para ir para o céu e outras para ir para o inferno. Não, tu e eu estávamos todos condenados ao inferno, mas Deus escolheu-nos na sua soberania. Não está na questão de Deus envia pessoas para o inferno, não. Não está na questão de maldição, porque todos estão condenados por causa do pecado, não por causa de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que de todos aqueles que estavam a caminho do inferno, para todos Deus enviou o seu Filho, mas só aqueles a quem Deus dá ao Filho é que serão salvos. Então, claramente aí, não foste tu. Como é que alguém que está morto em ofensas e pecados pode agir como se tivesse vida? Então, alguém que acha que... Essa pergunta diz tudo. Como é que alguém que está morto em ofensas e pecados pode achar que tem vida, pode agir? É impossível. Morte é morte. Acabou. Mas, amados, se alguém está morto em pecados e ofensas, somente por meio de Cristo Jesus, somente por meio de Deus, pelo Espírito Santo, é que a pessoa realmente é vivificada. Como o Paulo diz. Glória a Deus, amados, em todo o tempo, pela Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Assim obedeçam a todos estes mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem estes estatutos e cumprirem com cuidado o Senhor, seu Deus, cumprirá com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá a sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens ou mulheres
será estéril e todos os seus animais darão cria. O Senhor os protegerá de toda a enfermidade. Não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor, seu Deus, lhes entregar. Não tenham pena delas, nem adorem seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês se perguntem, como poderemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Lembrem-se apenas daquilo que o Senhor, seu Deus, fez ao faraó e a toda a terra do Egito. Lembrem-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor, seu Deus, enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos. E lembrem-se dos sinais e maravilhas da mão forte e do braço poderoso com os quais ele os tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, seu Deus, enviará terror para expulsar os poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, está entre vocês e é Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês pouco a pouco. Vocês não as eliminarão de uma vez, pois, se assim fossem, os animais selvagens se multiplicariam rápido, ou neste caso rapidamente, rápido demais, e os ameaçariam. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará a vocês. Amados, aqui diz, o Senhor, seu Deus, expulsará essas nações gradualmente. Porquê? Porque caso o Senhor matasse, neste caso, expulsasse todas as nações de lá, os animais selvagens se multiplicariam rapidamente. E então poderiam ser uma ameaça para o povo, porque eles se multiplicariam rapidamente. Mas vejam o cuidado de Deus. Para que os animais então não fossem ou não chegassem a ser uma ameaça para o povo, Deus foi matando, ou neste caso expulsando, vou dizer como está aqui, as nações pouco a pouco, ok? Isto é maravilhoso. Ele as lançará em total confusão até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém poderá lhes resistir e vocês destruirão a todos. Queimem os ídolos das nações no fogo e não cobicem a prata nem o ouro que os revestem. Não tomem nenhum desses metais para si, pois isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor, seu Deus. Não levem para dentro das casas objeto algum que seja detestável, pois, como eles, vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo Egito estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Glória a Deus, amados. Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. As roupas não se gastaram e os pés não incharam durante 40 anos. Providência de Deus. Pensem nisto. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, é tão bom, amados, quando nós obedecemos a Deus, porque aí nós, mesmo que sejamos disciplinados, quando tem que ser, nós andamos coerentemente como Deus quer e em plenitude. Quando nós deixamos de obedecer a Deus ou nos voltamos contra Deus por alguma razão, amados, não rejeitando a Cristo, mas quando nós deliberadamente queremos pecar, por exemplo, ou cedemos a isso, amados, aquilo que nós esperamos na verdade é uma correção. O que é que vai acontecer? Mas, amados, eu digo-vos graças a Deus que o perdão, quando pedimos perdão a Deus, nós temos que realmente tomar posse dessa terra de perdão, ok? Porque quando o perdão é real, é sincero, quando a pessoa pede realmente perdão com o intuito de transformação de vida, de mudança de vida, amados,
Porque Jesus ressuscitou dos mortos e ele vive glorificado junto do Pai. O sangue de Jesus, que se tornou expiação e purificação, que se tornou expiação de pecados, ele também é purificação. E ele ainda hoje tem esse poder, ainda hoje está ativo, ok? Ele está vivo, esse sangue, para expiação e purificação. Por isso, tu e eu não precisamos de sacrificar mais animais. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele, pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de águas, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comida até se saciarem, lembrem-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Que Deus tenha misericórdia de nós, é que eu digo. Eu sei que Ele tem, mas que Deus nos perdoe, amados, as nossas falhas. Quando ficarem, principalmente a falha de ingratidão, amados, sabendo nós do Evangelho de que Cristo morreu por nós, nós muitas vezes deliberadamente decidimos pecar, então que Deus nos perdoe e nos transforme. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com os seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos caso se recusem a obedecer ao Senhor, seu Deus. Glória a Deus, amados. Lucas 7,36 até Lucas 8, versículo 3. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Lembrem-se, a mesa não era esta aqui, como eu estou aqui sentado numa cadeira à frente de uma mesa assim elevada. Não, a mesa era no chão, ok? Ou então só isto aqui de elevada, um tapetezinho, uma coisinha assim, ok? Então, e tomou lugar à mesa, ok? Então lembrem-se que eles estavam todos deitados, neste caso reclinados à mesa. A mesa, imaginem o tapete aqui no meio e o pessoal deitado ali reclinado à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Alabastro, espécie de mármore branco, translúcido, pouco duro e suscetível de um belo polido. Ou seja, um frasco todo bonito, assim, caro, polido, contendo um perfume caro lá dentro. Então, muitas vezes nós ouvimos falar só do perfume, mas o próprio frasco identificava também que o próprio perfume era caro, ok? Os dois se uniam nisto. O frasco que ela trouxe e o perfume que estava lá dentro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. Essa mulher
que a Bíblia diz aqui, pecadora, que era daquela cidade. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Lembrem-se, essa mulher daquela cidade já tinha a fama, bem conhecida como pecadora, talvez prostituta, eu não sei. Provavelmente, pela maneira como ele está aqui a dizer. E este homem fariseu diz assim: se Jesus fosse um profeta, ele saberia quem é essa aí. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 à outra. Como nenhum dos devedores conseguiu-lhe pagar, ele generosamente perdoou a ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Jesus está a perguntar assim: este homem ficou endividado com 500 moedas, este com 50. Nenhum pôde pagar, então as 2 dívidas foram perdoadas. Qual destes 2 homens, aquele que foi perdoado a dívida de 500 e aquele que foi perdoado a dívida de 50, qual destes 2 é que amou mais essa pessoa que perdoou, esse senhor que perdoou? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior, ou seja, claro aqui que aquele que ficou com um perdão maior, esse ficou mais grato, ficou mais, perdoado, mas mais grato, ok? E Jesus disse: você está certo. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas, desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Amados, água para lavar os pés era um hábito. Estas 3 coisas que Jesus diz aqui eram culturais, era um hábito israelita, até religioso. Só que o homem não fez nada disto. Não lavou os pés de Jesus à entrada, não deu o ósculo santo, não o cumprimentou com um beijo e não ofereceu óleo para ungir a sua cabeça. Ou seja, o homem não fez nada disto, mas a mulher, de maneira diferente, completamente humilde, ela fez. O homem não lavou os pés, mas ela com as próprias lágrimas lavou e com os seus cabelos secou os pés de Jesus. O homem não deu o ósculo santo um beijo de respeito, mas ela, desde o momento em que Jesus entrou, ela não parou de beijar os pés de Jesus. Jesus disse que o homem não ofereceu óleo para ungir a sua cabeça, que era um hábito cultural, mas ela ungiu os pés com um perfume raro. Enquanto o homem não queria gastar o seu óleo na cabeça de Jesus, a mulher gastou este perfume raro nos pés de Jesus. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoada, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Amados, isto aqui é de extrema importância. A mulher tem muitos pecados, por isso é que ela perdoou. Sim, é verdade. Por isso é que ela amou muito. É verdade, a Bíblia está claramente a dizer isso. Mas o que a Bíblia está a dizer é exatamente isto. Os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então não tem a ver com a quantidade de pecados, porque todos nós somos merecedores do inferno. Tem a ver com a quantidade de perdão. A mulher derramou-se totalmente, teve o perdão de todos os seus pecados, em quantidade e em qualidade, até à altura cometidos. Este homem, ele não se entregou completamente. Uma outra coisa, então ele foi perdoado nessa uma outra coisa. Interessante, né? E isso demonstra o nosso amor.
Pensem nisso, amados. Da mesma maneira que lemos agora no Antigo Testamento, também estamos a ler no Novo. Se nós amamos, nós obedecemos. Nós entregamos-nos completamente. Gratidão, amados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. As pessoas desviam muitas vezes isto aqui. Sua fé não é a fé, a própria fé dela. Uau, esta própria pessoa tem muita fé. A própria fé não salva ninguém, amados. Mas é a fé demonstrada pela prática. Mas essa fé em Cristo Jesus. Não é a fé... eu tenho fé nesta cadeira, então esta fé me salvou. E eu até tive uma fé prática, porque estou aqui sentado a confiar na cadeira. Não tem nada a ver com isso. É fé em Jesus. Sua fé em Jesus a salvou. Foi uma fé prática, não uma fé de, eu amo Jesus, mas depois é outra coisa. De que Deus tenha misericórdia de nós. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ela havia expulsado 7 demónios, Joana, esposa de Cusá, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com os seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Muito interessante esta parte aqui. Reparem que o sustento de Jesus e seus discípulos vinham de outras pessoas aqui. Vinham provavelmente de Joana, que era a esposa de Cusá, administrador de Herodes. Provavelmente ela teria dinheiro também. E Susana. E muitas outras mulheres que contribuíam com os seus recursos para o sustento de Jesus. Eu não creio que Maria Madalena tenha tido tais recursos para ajudar, mas em muitas outras coisas, obviamente, ela ajudou e foi essência. Nem que seja, aqui a essência, digo, de extrema importância, nem que seja para nós aqui, para vermos a fé dela, ok? Em Cristo Jesus. Enquanto os discípulos, nenhum deles estava fora no túmulo, enquanto eles estavam fora, Maria Madalena e outra Maria estavam lá, no túmulo. Claro, elas pensavam que Jesus estava morto. E depois disseram: para onde levou o meu Senhor? Quando viram um anjo lá dentro, sem verem Jesus ali deitado, morto. E o anjo falou. E interessante, tanto o anjo fala primeiro a Maria Madalena e a outra Maria, tanto o anjo como Jesus falaram primeiro com elas aqui, amados. O que mostra total entrega. Total entrega. Glória a Deus, amados. Esta música é boa. Prepara-me, Senhor. Amados, são 6h54. Eu vou ter aula daqui a pouco, então já vou chegar um pouco atrasado. É que tive a fazer um trabalho praticamente o dia todo para o seminário, a concluir esse trabalho e a prepará-lo. Então, pronto, eu vou aqui rapidamente ler e comer alguma coisa e sair para o seminário, se assim Deus me permitir. Ok. Salmo 69, 1-18. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia Lírios. Uma melodia específica ali, ok? Que eles sabiam. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até meu pescoço. Afundo cada vez mais na lama e não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e as correntezas me cobrem. Estou exausto de tanto clamar, minha garganta está seca. Meus olhos estão inchados de tanto chorar à espera de meu Deus. Os que me odeiam, sem razão, são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras. Exigem que eu devolva o que não roubei. Oh Deus, tu sabes como sou tolo. É impossível esconder de ti meus pecados. Não permitas que por minha causa sejam envergonhados os que em ti confiam, ó soberano Senhor dos exércitos. Não deixes que por minha causa sejam humilhados, ó
Deus de Israel, pois por tua causa suporto insultos, meu rosto está coberto de vergonha. Até meus irmãos fingem não me conhecer, tratam-me como um desconhecido. O zelo por tua causa me consome. Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Referência a Cristo aqui, mas Davi está a falar o que estava no seu coração, ok? Mas é total referência a Cristo aqui. Quando choro e jejuo, eles zombam de mim. Quando visto o pano de saco, eles riem de mim. Sou o assunto principal das conversas e os bêbados cantam a meu respeito. Eu, porém, continuo adorando a ti, Senhor, na esperança de que desta vez mostrarás teu favor. Responde-me, ó Deus, por teu grande amor. Salva-me por tua fidelidade. Livra-me do atoleiro. Não permitas que eu afunde ainda mais. Salva-me dos que me odeiam. Tira-me destas águas profundas. Não deixes que as correntes me cubram, nem que as águas profundas me engulam, nem que a cova da morte me devore. Responda às minhas orações, ó Senhor, pois o teu amor é bom. Cuida de mim, pois a tua misericórdia é imensa. Não te escondas de teu servo. Responde-me sem demora, pois estou aflito. Vem e resgata-me, livra-me de meus inimigos. Provérbios 12, capítulo 1, versículo 1. Para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Glória a Deus, amados, e com isto, para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Nós temos que entender que para aprender temos que amar a disciplina. E é estupidez odiar a repreensão. Meus amados irmãos, Deus seja louvado em todo o tempo, até o dia de amanhã, se Deus permitir. Permaneçamos todos na Bíblia para que ela permaneça em nós. Glória a Deus em todo o tempo, meus amados irmãos. Oremos uns pelos outros. Até amanhã, se Deus permitir. Amém.